Fala galera do canal do Gandaia, estamos aqui hoje para analisar aí a última rodada da Série B, né? Finalzinho da rodada número 38, então temos um jogo rolando, mas que não vai valer muita coisa para a parte de cima da tabela, né? Já que é CRB e Tombense estão jogando nesse momento, né? Que eu estou fazendo o vídeo, a Tombense ainda briga na parte de baixo. E temos na segunda-feira ainda Sampaio Corrêa e Avaí também briga na parte de baixo da tabela, já que o Sampaio Corrêa está ali na zona de rebaixamento, próxima à zona de rebaixamento, e o Avaí já praticamente livre. Mas o vídeo de hoje a gente vai falar do acesso para a Série A. É isso mesmo, as equipes que ainda brigam, as equipes que ainda lutam por algo, né, na Série B, sonhando com aquele tão acesso de 2024, beleza? Então fica com a gente até o final, mas antes, galera, se inscreve aí no canal, deixa aquele likezão, compartilha esse vídeo e diz pra mim, deixa logo aí nos comentários quem você acha que vai fazer companhia a Vitória e Criciúma na Série A em 2024. Final do vídeo, acompanha aí que eu vou deixar o meu palpite. Então a gente pode ver aqui, né, que a gente tem o Vitória em primeiro lugar com acesso garantido, com título garantido. A gente tem também o Criciúma na segunda colocação, garantiu o seu acesso aí, né, com 64 pontos, né? Muitos times podem aí ter esse acesso na última rodada, então fica atento. Vamos descer aqui para a gente analisar os jogos também, beleza? Mas antes, vamos passar para vocês a probabilidade de cada equipe. Então a gente tem o Juventude brigando, Vila Nova também brigando, o Atlético de Goiânia brigando. Vocês podem ver que tem dois times aí de Goiás, né? Vila Nova e Atlético. Temos o Novo Horizontino brigando, Mirassol brigando e o Sport brigando, né? O Guarani teve uma chance muito grande dentro de casa, diante do ABC, mas acabou perdendo. Vamos comentar daqui a pouquinho lá embaixo, quando a gente passar os jogos da 38ª rodada que está concluindo. Então a gente tem dois times já com acesso garantido, Vitória e Criciúma, e temos 6 equipes brigando por duas vagas. 6 equipes brigando por duas vagas, beleza? Então agora a gente vai descer para olhar os jogos da 38ª rodada, certo? E logo após a gente vai comentar sobre a 39ª rodada e sobre o que cada equipe precisa para subir. 39ª não, galera, só são 38 rodadas. Só são 38 rodadas. Então a gente vai comentar a 37ª rodada e logo após vamos comentar a 38ª, beleza? Vamos falar então da 37ª rodada, ela que já está quase sendo concluída, como vocês podem ver nesse momento que eu estou gravando o vídeo, está rolando um jogo, CRB 0, Tombense 0, mas para a parte de cima da tabela não vai interferir muita coisa. Então vamos falar aqui dos times que ainda tem chance de algo, né, e que já jogaram na rodada número 37, que foi o caso do Novo Horizontino, enfrentou o Londrina, que já estava rebaixado e fez valer aí o seu favoritismo. O Novo Horizontino venceu o Londrina por 1-0, né, e está agora na briga muito viva por essa classificação à Série A. Tivemos também o Vila Nova que entrou no G4 com essa vitória sobre o Ceará por 3-1, fez valer o mando de campo. Criciúma venceu por 3-0 o Botafogo, que já não brigava por nada, o Criciúma então garantiu o seu acesso. Jogo aí Mirassol e Atlético de Goiânia, né, duas equipes que brigam ainda pelo acesso, deixou vivo ainda a chance do Mirassol com essa goleada 4-1. Certo? E Vitória e Sport, esse jogo só interessava para o Sport, já que o Vitória já tem o seu acesso garantido, já tem o seu título. O Sport com essa derrota ficou muito difícil a sua classificação. A gente vai falar um pouquinho mais à frente quando a gente entrar na rodada número 38. Descendo mais um pouquinho, Juventude perdeu uma grande chance de garantir a sua classificação. Se tivesse vencido a Ponte Preta, né, estaria já classificado aí, né, praticamente, mas empatou 0-0 dentro de casa. A Ponte que ainda briga, né, contra o rebaixamento, certo? E descendo mais um pouquinho, o Guarani foi a grande decepção da rodada dentro de casa, né, conseguiu perder para o rebaixado já ABC, né, o Guarani que teve muitas dificuldades, né, durante o jogo, mandou no jogo todo, o ABC deu praticamente 2 chutes a gol e fez os 2 gols, é um gramado muito encharcado, mas o Guarani conseguiu ser eliminado dentro de casa por ABC, que já está rebaixado. Então passamos uma análise da rodada número 37, vamos agora passar para a rodada número 38, né? E essa rodada número 38 é que vai definir quem serão os classificados. Beleza, galera? Então teremos aí Ponte Preta e CRB, né? Esse jogo valendo aí na parte de baixo da tabela para Ponte Preta. Teremos Atlético de Goiânia e Guarani. Esse jogo é bastante interessante, galera. O Atlético de Goiânia, ele tá ali na 5ª colocação. Certo? Então o Atlético ele necessita da vitória contra o eliminado Guarani. O Atlético foi bom essa derrota do Guarani para o ABC,
né, que o Guarani já chega sem brigar por nada. Então o Atlético ele necessita dessa vitória. Daqui a pouquinho eu volto para a tabela e digo o que cada time precisa fazer, né? Mas de antemão já digo que o Atlético de Goiânia tem grandes chances de classificar, pois joga em casa, né, diante do Guarani. Teremos também, descendo mais um pouquinho aqui na tabela, Novo Horizontino e Criciúma. O Novo Horizontino também, né, entre aspas, teve um pouco de sorte, já que vai jogar dentro de casa contra o Criciúma, que já garantiu o seu acesso. Então pode ser um jogo aí de festas para o time do Criciúma e o Novo Horizontino tirar proveito disso, né? O Novo Horizontino que também necessita da vitória e tem que torcer por algum tropeço. Já Sport Sampaio Corrêa, jogo muito difícil para o Sport, né? Já que necessita da vitória, necessita de uma série de resultados, falarei já para vocês, né? E o Sampaio Corrêa briga para não ser rebaixado, né? Então é um jogo muito duro para o Sport. Teremos Ceará e Juventude. Ceará já não briga mais por nada, né? O Juventude necessita da vitória, depende só dele para classificar para a Série A, mas não terá vida fácil. Digo isso porque vocês viram aí o que o ABC fez. O próprio Ceará já atrapalhou a vida do Sport, né? Conseguiu também atrapalhar a vida do Mirassol e agora vai jogar em casa, se despedindo da sua torcida em 2023 contra o Juventude. Chapecoense e Vitória, jogo que não vale mais nada por Vitória, já foi campeão, já levantou a taça. A Chape briga para não cair. Descendo mais um pouquinho, teremos o Mirassol, que ainda tem chances, fora de casa contra a Tombense. Porém, o Mirassol depende de muitos resultados. Falaremos já. E ABC e Vila Nova. ABC já rebaixado, mas mostrou aí contra o Guarani que quer atrapalhar a vida dos grandes, que estão brigando na parte de cima. Vila Nova dependendo só dele, beleza? Então, isso é o que cada time aí vai enfrentar, os times que estão brigando na parte de cima da tabela, né? Que ainda tem chances de classificação. São 6 clubes brigando por 2 vagas na última rodada, beleza? Então voltamos para a tabela, agora vamos aqui na ordem. Vitória, campeão com título, já subiu. Criciúma também já garantiu sua vaga. Juventude na 38ª rodada, depende somente dele, galera. Muito interessante vocês ficarem atentos ao número de vitórias, né? Isso na hora do desempate pode ser crucial. Juventude depende só dele, venceu o Ceará, o Juventude está classificado, a mesma coisa é o Vila Nova. O Vila Nova e o Juventude vão enfrentar 2 equipes que já não brigam mais por nada, né? Porém, os jogos são fora de casa. Então, o Vila Nova só depende dele para classificar. Venceu o ABC, garantiu o acesso. Juventude só depende dele para classificar. Venceu, garantiu o acesso. Aí muitos podem me perguntar, mas André, o Vila Nova tem 61 pontos, o Atlético de Goiânia tem 61 pontos. Não tem o saldo de gol? Galera, saldo de gol não é critério para desempate logo de cara. Primeiro desempate lá é o número de vitórias. E o Atlético de Goiânia tem 16 vitórias. Se vencer, faz 17. E o Vila Nova tem 17 vitórias. Então o Vila Nova tem uma vitória a mais. Se o Vila Nova vencer o seu jogo, o Vila Nova já está garantido, o Juventude já está garantido. Caso comece a empatar, aí sim vai ter que olhar para outros resultados. Mas, a princípio, Juventude e Vila Nova só dependem dele. Aí vem o Atlético de Goiânia, que tem 61 pontos e 16 vitórias, né? Então o Atlético de Goiânia, logo após ali o Vila Nova e o Juventude, é quem precisa de menos resultado, mas para isso também precisa fazer o dever de casa. Então o Atlético de Goiânia precisa vencer o Guarani, que já não briga mais por nada, chegar a 64 pontos. Chegando a 64 pontos, aí é torcer para Juventude ou Vila Nova, um dos dois pelo menos empatar o seu jogo, né? Se o Vila Nova empatar o seu jogo e o Atlético de Goiânia vencer, o Atlético sobe. Se o Atlético de Goiânia vencer o seu jogo e o Juventude empatar, o Atlético sobe. Então basta o Atlético vencer o seu jogo e torcer por um tropeço de Vila Nova e Juventude. Precisa nem perder, basta empatar. Se o Juventude ou Vila Nova empatar o seu jogo, né, e o Atlético vencer, o Atlético já tem seu acesso garantido. Vamos falar agora do Novo Horizontino. O Novo Horizontino, que tem 60 pontos, pode chegar a 63 com 19 vitórias. Né? Dessas equipes que brigam, o Novo Horizontino é quem tem mais vitórias. Então o Novo Horizontino chegando a 19 vitórias com 63 pontos, ele vai ter que torcer para Juventude, Vila Nova e Atlético de Goiânia. Essas 3 equipes, 2 não podem vencer o seu jogo. Né? O Novo Horizontino precisa vencer o seu jogo e torcer para Juventude, Vila Nova e Atlético de Goiânia. Dessas 3 equipes, 2 não podem vencer os seus jogos. Se Juventude, Vila Nova e Atlético de Goiânia, dessas 3, 2 vencer, Novo Horizontino já não tem mais chances de acesso. Então vai ter que torcer pro tropeço de Atlético de Goiânia, pode ser um empate. Vila Nova pode ser um empate. Juventude também pode ser um empate. Porque Juventude e Novo Horizontino terminar igual no número de pontos, o Novo Horizontino tem uma vantagem no número de vitórias. Então, é a vantagem que o Novo Horizontino tem, certo? Logo depois do Novo Horizontino vem o Mirassol, aí já começa a ficar mais difícil. Mirassol, que tem 60 pontos, pode chegar a 63 com 18 vitórias.
Então o Mirassol já vai ter que torcer por tropeço de 3 de 4 equipes que ainda tem chances aí para subir. Juventude, Vila Nova, Atlético de Goiânia e Mirassol, dessas 4 equipes, 3 não podem vencer. E o Mirassol, claro, fazer a sua parte. Então o Mirassol, além de vencer o seu jogo, vai ter que torcer por 3 tropeços de 4 equipes, né? Então, situação muito difícil, assim como a do Sport. A do Sport já está quase impossível. Além de ter um jogo chato e difícil contra o Sampaio, né? O Sampaio que briga para não cair. O Sport vai ter que vencer o seu jogo, tem um número de vitórias menor do que a grande maioria, né? Ele só tem 16 vitórias, né? Das equipes que estão à sua frente, ele é quem tem menos vitória. Então o Sport, além de vencer o seu jogo, teria que torcer por tropeço de Mirassol, Novo Horizontino, Atlético de Goiânia, Vila Nova e Juventude, sem contar que o Juventude não poderia nem empatar. Se o Juventude empatar, não é? Já faz 63 pontos, o Sport não conseguiria passar o número de vitórias, então teria que torcer por um tropeço aí grande das outras equipes. Beleza, galera? Então agora eu vou deixar a minha opinião e quero a de vocês. Eu acredito que junto com Vitória e Criciúma vão subir Atlético de Goiânia e Vila Nova. É isso mesmo. Eu acredito que o Juventude não vença o Ceará, né, lá no estádio Presidente Vargas. O Ceará vai querer se despedir sim da sua torcida com vitória. Então o Ceará deve vencer o Juventude, acredito eu. O Vila Nova deve vencer o ABC jogando fora de casa. E o Atlético de Goiânia deve vencer também o Guarani dentro de casa. Então, na minha opinião, respeito quem pensa diferente, vai subir para a primeira divisão Vitória, Criciúma, Vila Nova e Atlético de Goiânia nessa ordem. Beleza, galera? Se vocês gostarem, deixa o likezão. Deixa nos comentários se vocês querem aí que eu dê minha opinião quem vai ser rebaixado. Eu vou até deixar o vídeo sim, mas vou esperar terminar a rodada da segunda-feira, que ainda tem Sampaio Corrêa e Avaí pra gente falar sobre o rebaixamento da Série B, beleza? Então eu sou o André do canal do Gandaia e fiquem com o próximo vídeo. Valeu, fui!